O nosso planeta é repleto de lugares dos mais variáveis e também dos mais extremos possíveis. Do calor que derrete até o frio que congela instantaneamente o seu pulmão. Hoje aqui no Vivendo com Curiosidade, vamos viajar pelos 4 cantos mais extremos desse planeta. Será o lugar mais quente? O lugar mais frio? É possível viver nesses lugares? Onde mais chove? O lugar mais alto, o mais profundo do planeta. Agora aqui no Vivendo com Curiosidade, sejam todos bem-vindos e eu espero que todos vocês estejam bem. Começando pelo lugar mais quente da Terra, ele está localizado lá no meio do Irã, no deserto de Lutch. A NASA detectou lá a temperatura mais alta já registrada na superfície do planeta, 80,8 graus na superfície. Gente, imagina você colocar seus pezinhos nesse chão tão quentinho no deserto do Lutch do Irã. Isso aconteceu lá. Não existe inseto, vegetação e nem mesmo bactérias vivendo nesse local. E é um lugar tão hostil, sem vida, que é utilizado para simular Marte. É uma analogia a Marte, porque é bem parecido. Tanto o planeta vermelho, tanto essa parte nossa do planeta Terra. As imagens podem até te confundir. Por muitos anos, acreditava-se que o deserto do Saara era o local mais quente da Terra. Porém, imagens de satélites detectaram essa temperatura, no deserto de Lutch. E apesar, gente, de ser um local extremamente quente e tão inóspito, é muito bonito de se ver. E é tão incrível pensar que tem lugares assim no nosso planeta que se assemelha a planetas quase que inabitáveis. Ou inabitáveis, porque não foi confirmado ainda, por enquanto, vida fora da Terra, Então, é impressionante pensar que nesse planeta onde tem tanto verde, tanta água, há realmente lugares completamente o oposto disso. Mas em tudo é possível ver beleza e é um lugar muito lindo, como vocês puderam ver aqui nas imagens. E qual será o lugar mais frio do mundo, onde foi registrada a menor temperatura do planeta? Vou dar um tempo para vocês adivinharem. Eu acho que esse tá mais fácil para saber, gente? É a Antártida, completamente o extremo do deserto do Lutch. A menor temperatura já registrada no planeta foi na Antártida. Incrível, gente, 98,6 graus negativos na superfície. Imagina isso. Isso é frio suficiente para congelar de forma instantânea o seu suor e também o oxigênio do ar, congelando o seu pulmão também de forma instantânea. Então não é nem à toa que esse lugar é praticamente intocado, porque é muito difícil uma pessoa sobreviver lá. Então realmente, assim como o deserto de Lutch, mas o oposto, agora por causa do frio, é quase que inabitável e um lugar quase que sem vida. E você deve pensar, essa temperatura de quase 100 graus negativos só deve ser possível quando está nevando muito, quando não tem sol. Nananina não. Para ter uma temperatura dessas tão baixa, é necessário que o tempo esteja seco e o céu limpo e pouco vento. Isso ajuda ao pouco calor do ambiente se dispersar. Então, é o oposto. Se o céu está com nuvem, acaba segurando um pouquinho do quase inexistente calor que já tem lá, Serve como uma tampa. Porém, quando o céu está limpo, sem vento, o tempo está mais seco, esse pouco calor se perde e aí cria a condição perfeita para registrar aí essas temperaturas tão baixas. E como eu disse também, gente, mesmo sendo um lugar tão inóspito que fala, espero que sim, vocês vão perceber que eu mudo as palavras às vezes, tá? Minha dicção é horrível. Mas mesmo sendo um lugar muito difícil de ter vida, tão extremo e perigoso, devido às condições, é muito lindo, gente. Então sempre dá pra gente ver beleza realmente em tudo. Agora, gente, muita atenção, porque se você acha que na sua cidade chove, se você mora aqui em São Paulo e acha que em São Paulo chove muito,
é porque vocês não conhecem esse lugar. Vocês não têm noção. Chega a chover 10 vezes mais por ano do que chove em São Paulo. Então, imagina só. É uma cidade de nome muito difícil, gente. Eu vou ter que ler aqui. Malsairan. Será que é assim, gente? Vamos ver no Google Tradutor se é assim que fala. Um momento. Malsinham. Malsinhan. Então, a cidade de Malsinhan, na China, é o lugar mais chuvoso do mundo. Nessa cidade, gente, chove por ano praticamente 12 metros, ou 12 mil milímetros de chuva por ano. Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, que tem muitos problemas com chuva, chove por ano menos de 2 mil milímetros. E lá chove 12 mil. É surreal, gente. As construções dessa cidade são feitas justamente pensando em toda essa precipitação que lá ocorre. Inclusive, nas construções são realizadas ali estruturas, métodos que abafam o barulho da chuva, porque pensa, chove tanto quase todo dia, e todo dia vai estar toque, 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 barulho de chuva, apesar que eu adoro. Quando tem barulho de chuva, é muito difícil eu conseguir acordar, porque me dá um sono automático. Então, acho que se eu morasse nessa cidade, não ia dar muito certo. Eu ia querer dormir pra sempre. Então é bom ter realmente um abafador desse som pra você não ficar ali com preguiça. Gente, porque eu tô falando é uma coisa séria, desculpa. Então é muito bom ter um abafador, porque aí realmente, assim, pra gente, o barulho da chuva é algo gostosinho, porque a gente sabe que depois vai parar. Mas imagina no lugar que chove praticamente o tempo todo, todos os dias. Você tá ali com esse barulho, né? Então precisa para você ter uma concentração ali e tudo mais. Chuva, gente, vem dos ventos de monções que colidem com uma montanha chamada Cassi. Cria todo esse dilúvio incrível e eterno. Essa condição climática, apesar de ser extrema, ela moldou ali a cultura e os hábitos e o modo de viver do pessoal, né, da população que mora nessa região. As casas elas foram construídas com uma espécie de grama espessa. Essa grama espessa ajuda ali a absorver a água de forma segura, né, para não acontecer nada com a estrutura da casa, e também é responsável por abafar todo o barulho da chuva que fica ali caindo de forma constante. Outro elemento curioso do dia a dia dos moradores são os knups, grandes guarda-chuvas feitos de bambu e folhas de bananeira, que cobrem completamente o corpo e protegem da chuva e dos ventos fortes. Diferentes do guarda-chuvas comuns, esses acessórios permitem que as pessoas trabalhem ao ar livre sem se molhar completamente, sendo amplamente usado por agricultores e pescadores da região. Além disso, olha que incrível, gente. Nessa cidade abriga uma das soluções de engenharia natural mais impressionante do mundo. Incrível, gente, as pontes vivas. Em vez de construir passarelas tradicionais que seriam rapidamente destruídas pela força das águas, os habitantes desenvolveram uma técnica que utiliza as raízes da árvore ficus elástica para criar pontes naturais. Esse processo pode levar décadas para ser concluído, mas resulta em passagens extremamente difíceis que duram séculos e suportam até mesmo grandes enchentes. Que incrível que é essa cidade! Eu amei conhecer sobre, eu estou fascinado, vou querer pesquisar mais, quero ver mais imagens, saber mais das pessoas que vivem lá, porque realmente é impressionante a quantidade de chuva que cai por ano lá e como o povo desse local conseguiu se adaptar ao extremo. E você consegue adivinhar qual que é o ponto mais alto da Terra? Também vou deixar você pensar um pouquinho. Não tá difícil. Óbvio, né, gente, que é o Monte Everest. Com seus 8.848 metros, o Monte Everest é o teto do mundo. Só para você ter uma noção, o ponto mais alto do Brasil é um pouquinho menos de 3.000 metros, que é o Pico da Neblina,
que fica lá no norte do país. Então, o Monte Everest tem mais do que o dobro e mais um pouquinho do Pico da Neblina. Subir até lá não é só força física, gente, tem muita gente que faz isso. É um teste de sobrevivência perigosíssimo. A temperatura pode chegar a 60 graus negativos e o ar rarefeito exige tanques de oxigênio. E ainda assim, centenas tentam todo ano e alguns não voltam, gente. Acontece, infelizmente. Muitas pessoas querem desbravar e conquistar o Monte Everest, mas acabam falecendo nesse percurso. E acima dos 8.000 metros no ponto Everest há o chamado Zona da Morte. A Zona da Morte no Monte Everest refere-se à área acima de 8.000 metros de altitude, onde a pressão do oxigênio é muito baixa para sustentar a vida humana por longos períodos. Nesta zona, os alpinistas precisam usar oxigênio complementar para sobreviver. A Zona da Morte é conhecida por ser uma área perigosa, com muitas mortes de alpinistas ocorrendo nessa área. Gente, então muito cuidado se você for ter a ideia de escalar o Monte Everest. Eu não sei se alguém que vai assistir esse vídeo um dia, se alguém for assistir esse vídeo, tem esse desejo, mas tome cuidado, tá? Cuidado. Agora a gente vai sair do ponto mais alto de um extremo para o outro extremo. Qual que é o local mais fundo do planeta Terra? Se o Monte Everest é o teto, a Fossa das Marianas é o abismo da Terra. Com mais de 11.000 metros de profundidade, ela é mais funda do que o Everest é de alto. É impressionante. Gente, a pressão lá embaixo é tanta que é o equivalente a colocar em cima de você assim, em cima do seu corpo, 50 aviões jumbo. Imagina, quer dizer, não dá pra imaginar. E olha que impressionante, apesar dessa pressão toda, da falta de luz e de tudo mais, ainda há vida lá embaixo. Por lá já foram encontrados crustáceos e até bactérias que se alimentam de metano, sem precisar de luz ou oxigênio. Você se lembra daquele peixe fofinho que apareceu na superfície, que é o peixe-diabo e que foi gravado pela primeira vez naquela situação? Ele, esse queridinho, vive nas Fossas das Marianas. Então, gente, imagina esse peixe que foi gravado lá na superfície pela primeira vez, que uma pessoa estava lá e conseguiu gravar. Ele, gente, subiu 11.000 metros. Tadinho, o que estava acontecendo com ele, gente, para ele ficar tão agoniado e subir tão alto? Não sei, eu preciso saber depois. Eu tinha visto que ele estava doente, alguma coisa assim, né? Tanto que ele morreu pouquíssimo tempo depois que foi gravado. Mas ele vive lá embaixo, 11.000 metros. Ele subiu tudo. E você, moraria numa cidade acima de 5.000 metros de altitude? Não sei você, mas o povo que mora na cidade de La Rinconada, no Peru, sim. Em La Rinconada, no Peru, vive mais de 50.000 pessoas no frio constante, ar rarefeito e sem saneamento. Tudo por um único motivo: o ouro escondido nas montanhas. Ah, pessoal, existem montanhas onde há atividade de extrativismo de minerais, incluindo ouro. Então, as pessoas que moram lá estão mais lá por isso. Porém, lá é uma cidade realmente que enfrenta problemas sociais de vários níveis. Então, não é uma vida fácil, tá? Além de morar acima de 5.000 metros, requer muita atenção à saúde, porque não é fácil devido ao ar muito rarefeito desse local. E olha, olhando aqui no mapa, não está tão longe do Brasil. Essa cidade está próximo até. E uma curiosidade, gente: a água ferve antes dos 100 graus Celsius lá. Como vocês sabem, para a água ferver, precisa atingir pelo menos 100 graus Celsius. Mas, devido a todas as condições da cidade, devido à sua altitude, a água nessa localidade ferve antes dos 100 graus Celsius. Por isso, cozinhar é mais demorado. E muitos moradores enfrentam doenças ligadas à altitude, como a hipoxia.
A hipoxia é a condição em que o corpo ou uma parte específica dele, como o cérebro, não recebe oxigênio suficiente para funcionar adequadamente. Isso pode acontecer devido a várias causas, incluindo a altitude. Isso causa confusão e desorientação, falta de ar, cianose, que é a pele azulada, taquicardia, dor de cabeça, sonolência e desmaios. Eita, então chegamos à conclusão que realmente é difícil sobreviver lá. Mesmo assim, 50 mil pessoas moram lá hoje. Qual será o lugar mais solitário do planeta? O lugar onde tem pessoas morando, mas é o mais isolado do mundo. Um tempinho para vocês pensarem também. Esse tá mais difícil. Mas é a Tristão da Cunha, o lugar habitado mais remoto do planeta. Tristão da Cunha é uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, com menos de 300 moradores. Gente, essa ilha tem menos habitantes do que meu condomínio. No meu condomínio tem 390 famílias. Lá não tem aeroporto, gente. E o único acesso para você chegar nessa ilha é por barco. E demora cerca de 6 dias do lugar mais próximo pro barquinho sair e chegar na ilha. Gente, mas olha que impressionante. Apesar de todo o isolamento, a ilha é conhecida pela sua organização e harmonia entre os moradores. A comunidade é muito organizada, tem padaria, tem escola, tem comércio e a internet também funciona super bem. E não há registro de trânsito nas ruas dessa ilha. Então acho que entre todas as opções que eu disse aqui dos lugares extremos, talvez é o melhor para ser habitável se você tivesse que escolher um desses que eu tô passando aqui. Por enquanto esse está sendo o campeão de eu moraria entre essas opções. Foram os extremos da Terra, gente. O que vocês acharam? Vocês morariam em algum deles? Eu moraria na Ilha de Tristão. Eu super moraria na Ilha de Tristão da Cunha. Moraria. Nos outros já não daria muito certo. O que me deu mais agonia foi a cidade do Peru. La Rinconada, no Peru, foi a que me deu mais agonia, assim, de escutar. Por quê? Porque lá tem gente, mas é muito difícil. Os outros lugares nem tem pessoas. Então não me deu agonia por causa disso. Mas me conte qual lugar que você ficou mais impressionado, que te impressionou. Nosso planeta, apesar de não ser um planeta tão grande assim, né, se você for comparar com outros, ele é rico de lugares dos mais diferentes e extremos um do outro. E isso é tão incrível e fantástico, o nosso planeta é maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, eu espero que você se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E esse é o canal Vivendo com Curiosidade. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo, estamos começando. Vamos ser curiosos juntos. Ser curioso é incrível, nos leva a lugares que nós nunca imaginamos, como eu levei vocês nesse vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem curioso para todo mundo. Tchau!